Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Ângela, sou nutricionista, moro em Araçatuba e hoje eu vim falar sobre um assunto que causa muita angústia e muito sofrimento para muitas mulheres. Para muitos homens também, mas normalmente o público que sofre mais com isso é o público feminino, que é o emagrecimento. E hoje eu vim falar de por que nós não emagrecemos todos da mesma forma. Para começar, eu preciso citar, né, os fatores que estão relacionados ao emagrecimento. Apesar do que a indústria do emagrecimento e a indústria da beleza, da cirurgia plástica, dos procedimentos estéticos esteja vendendo, não é só uma questão de foco, força e fé. Tá? Não é só questão de determinação, embora a determinação, a organização sejam requisitos necessários, não é só isso, tá? Você não precisa só de foco, força e fé para emagrecer. Não é só fechar a boca e malhar. Então vamos começar com alguns fatores. Existem vários, mas eu vou citar alguns. O primeiro que eu vou citar é o envelhecimento. Tá? O nosso corpo durante a nossa vida, ele muda, né? Ele envelhece e todo o organismo muda, as células mudam, a forma das reações funcionarem muda, o metabolismo muda. Então, uma pessoa de 20 anos tem uma certa facilidade para emagrecer que uma pessoa de 40 não tem. Não precisa nem falar de pessoas diferentes, vamos falar de uma única pessoa. Aos 20 anos ela tem um metabolismo, aos 40, 50 anos ela tem outra. E então vai ficar mais difícil para emagrecer, sim, tá? E não é culpa sua, é um processo natural da natureza do corpo humano. Outra coisa, alimentação é um fator muito importante. É o principal, né, junto com a atividade física, né, a sua rotina de atividade física. A alimentação, os nutrientes, os compostos ativos dos alimentos, eles conversam com o nosso organismo, eles conversam com a nossa genética, com os nossos genes. Eles ajudam a modular a forma como esses genes se expressam. Então, uma alimentação equilibrada, saudável, vai proporcionar uma melhora na saúde e, consequentemente, uma perda de peso. Então, se você não tem uma alimentação equilibrada, saudável, né, se você tem uma alimentação rica em alimentos industrializados, ultraprocessados, vai ficar mais difícil. Sedentarismo. Se você tem uma vida muito sedentária, se você já trabalha, né, e aí não tem muito o que fazer, mas se você trabalha sentado o dia todo, o seu metabolismo é diferente de um professor de educação física, por exemplo, que trabalha em pé, que trabalha correndo, e não é culpa sua. O seu organismo não tem como ter o mesmo funcionamento do organismo de uma pessoa que é mais ativa. O que você pode fazer? Você pode melhorar alguns comportamentos na sua vida que façam que você seja mais ativo, mas isso vai atrapalhar no emagrecimento. Estresse é um grande dificultador de perda de peso. E no mundo que a gente vive hoje, não tem muito o que fazer. A gente tem vida corrida, muitas pessoas têm filhos, né? Leva filho, busca filho na escola, leva no médico, recebe bronca do chefe, tem meta para cumprir. A vida hoje, ela é estressante e a culpa não é sua. Não é porque você não tem foco, força e fé que você não está perdendo peso. É porque a vida é complicada e tudo isso influencia. Sono, com todo esse estresse, todo esse cansaço, muitas pessoas não têm um sono muito bom, as pessoas não conseguem descansar à noite, tem insônia, tem problemas para dormir, e isso influencia em como o seu corpo funciona. Isso influencia em como o seu corpo vai perder peso. Uso de medicamentos e doenças, vou falar, né, de medicamentos e doenças no mesmo fator. Pessoas que tomam remédio para ansiedade, para depressão, para controle de apetite, para controle de convulsões. Existem inúmeros tipos de medicamentos que influenciam
o apetite, que influenciam a perda de peso ou o ganho de peso, né? Por exemplo, remédios controlados para ansiedade, muitos deles aumentam a vontade de consumir carboidratos, aumentam a vontade por alimentos palatáveis. E tem gente que não consegue ficar sem esses medicamentos, então vai fazer o quê? E o fator principal, e tudo isso que eu falei acaba casando com esse fator principal, que é a genética. Tem pessoas, e a genética é isso, né? A genética é o que nos torna únicos, é o que nos torna indivíduos, não nos torna pessoas igual a ninguém. A genética, ela é sua, ela é própria, e às vezes você não tem genética para ser magro. Isso não é um defeito, isso não é um problema. Às vezes você tem a genética para ter um quadril mais largo ou para ter acúmulo de gordura na região abdominal. O que você vai fazer? Você pode, dentro do possível, dentro da sua genética, ser a sua melhor versão. Ser a sua versão mais saudável, respeitando a sua genética. Mas se você não tem genética para ser uma pessoa muito magra, para ter a barriga chapada, para ter 5% de gordura corporal, isso não vai acontecer. E o que eu queria falar nesse vídeo que eu acho muito importante? O sofrimento que isso causa em muitas pessoas, em muitas mulheres. Como eu disse, isso também pode acontecer com homens, sim, mas o público feminino é o público que mais sofre com isso. E virou uma doença essa necessidade de emagrecer. E como eu falei no primeiro vídeo, dá pra você ser saudável com o corpo que você tem. Aí agora nós entramos numa questão, né, mais diferente. Ah, Ângela, mas eu quero me sentir bem com o meu corpo, eu quero me sentir feliz quando eu olho no espelho. Sim, eu entendo isso, mas por que é que você não pode ser feliz e se sentir bem olhando no espelho com o corpo que você tem hoje? A indústria do emagrecimento, a indústria da beleza, a indústria cosmética, farmacêutica, da cirurgia plástica, dos procedimentos estéticos, ela internalizou na nossa sociedade que só o corpo magro é bonito, só o corpo magro, só a pessoa magra é feliz, é bem-sucedida, é saudável, e magreza não é sinônimo de saúde, felicidade, sucesso. Não é. A questão do emagrecimento se tornou uma obrigação. Atingir um determinado padrão estético se tornou uma obrigação, e isso causa muito sofrimento nas pessoas, principalmente nas mulheres. Então aqui deixa a mensagem: você não precisa corresponder a este padrão, você não precisa se matar para chegar no que a sociedade acha que é mais bonito. Existe uma palavra, e os profissionais de saúde, né, principalmente os profissionais de saúde, mas todo mundo, né, na sociedade, mas principalmente os profissionais de saúde, parece que esqueceram que existe a palavra biodiversidade. Isso existe. Nenhum corpo é igual ao outro. Às vezes, uma mulher muito facilmente cabe num manequim 36, outra não. E talvez essa mulher passe a vida toda correndo atrás de um manequim 36, ela pausa a vida dela e fala: não, a minha vida só vai ser, eu só vou ser feliz, só vou ser capaz de aproveitar a minha vida quando eu pesar 50 quilos. E talvez o seu corpo, esse não seja o peso saudável para o seu corpo. Pode até ser que você atinja aqueles 50 quilos, mas o seu organismo às vezes não enxerga aqueles 50 quilos como peso saudável para ele. Então ele vai voltar. Ele vai... É uma manobra de sobrevivência. Ele vai voltar para o peso que ele acredita que é mais saudável. E não tem nada de errado. Se não for 50, às vezes é 60. Ok, não tem problema nenhum nisso. A biodiversidade, ela é linda porque ela permite que os corpos sejam diferentes e saudáveis sendo diferentes. E depois de tudo isso que eu falei, eu queria deixar um recado e uma reflexão.
Se você é mulher ou homem, né? Mas agora como eu disse, o público feminino é o que mais sofre com isso. Você é mulher que está aí deixando de sair com seus amigos, com a sua família para se divertir porque vai ter comida e você não quer passar vontade. Se você tá passando fome, se você tá passando um estresse gigantesco, se isso tá acabando com as suas relações sociais, se você tá sofrendo para manter este corpo magro que você atingiu, que você conquistou, talvez isso não seja o mais saudável para você. Se você está comendo alimentos que você não gosta e fazendo algum tipo de atividade física, levando o seu organismo ao máximo e se sentindo cansada, frustrada e esgotada, isso não é o mais saudável para você. A atividade física e a alimentação tem que trazer bem-estar para sua vida. Tem que trazer equilíbrio, tem que te fazer bem. Se você está sofrendo para manter esse corpo magro não está sendo saudável para você. Não, talvez não seja o seu peso ideal. Bom, pessoal, era só isso que eu queria falar hoje. Esse vídeo ficou um pouco mais longo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem com seus amigos, ok? Obrigada!